Oi, pessoal. Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos estudar as pilhas dentro do conteúdo de eletroquímica. Vamos lá. Gente, a eletroquímica é o ramo da química que estuda as reações que transformam energia química em energia elétrica e também o processo contrário, a energia elétrica em química. Esse processo ele envolve transferência de elétrons, ou seja, alguém vai ter que perder para alguém poder ganhar. Olha aqui, a energia química se transformando em energia elétrica é o processo que a gente vai estudar, vai ser nosso objeto de estudo e é chamado de pilha. É o que a gente conhece como pilha ou bateria. O funcionamento é semelhante, então a nomenclatura também será. Tanto faz, tá? E o processo inverso é, por exemplo, quando a gente recarrega nossas baterias e pilhas, que tem que ligar a rede elétrica, é chamada de eletrólise, tá? Só que não vai ser contemplado nessa aula. Dentro de uma pilha, ocorrem reações chamadas de reações de oxirredução, que são reações que ocorrem a partir do ganho e da perda de elétrons. Aí a gente vai estudar aqui uma variável chamada NOx, que indica o número de elétrons que o elemento vai ganhar ou vai perder. Mas vai ser bem fácil. Ali na frente a gente vai ver direitinho. Por enquanto, vamos ver as seguintes definições, os seguintes conceitos. Oxidação é quando o elemento perde elétrons. E aí o seu NOx vai aumentar. Lembra, elétron tem carga negativa. Se eu estou perdendo, a carga vai subir, vai aumentar, vai ficar cada vez mais positiva. Redução é o contrário, é o ganho de elétrons. E aí, se eu estou ganhando carga negativa, o meu NOx vai diminuindo. O agente oxidante é aquele que reduz, porque ele é agente, ele age na oxidação do outro. Então, ele provoca a oxidação do outro, mas ele mesmo reduz. E o agente redutor, ele provoca a redução do outro, mas ele mesmo oxida. Então, lembra, quem oxida é agente redutor, quem reduz é agente oxidante, ok? Aqui nós vamos estudar a pilha de Daniel, que é considerada a primeira pilha que nós temos aí no histórico. Ela foi montada com os elementos zinco e cobre da seguinte forma. O Daniel pegou uma placa de zinco e uma placa de cobre, mergulhou a placa de zinco numa solução com algum tipo de sal que tenha zinco, que tinha, né? E mergulhou a placa de cobre numa solução que tivesse algum tipo de sal de cobre. Professora, como é essa história de sal de zinco e sal de cobre? Gente, qualquer tipo de sal que tenha esses elementos. Então, com zinco, tem o sulfato de zinco, tem o cloreto de zinco, tem o brometo de zinco, tem o nitrato de zinco. Então, qualquer um que tenha zinco. A mesma coisa para o cobre, tá? Ele também pegou aqui um fio, ligou as duas placas metálicas. Nesse fio é que os elétrons vão passar de um lado para o outro da pilha. Como é que eu vou saber para onde eles vão? Sempre vai ter um elemento que tem maior tendência a perder elétrons e o outro tem maior tendência a ganhá-los. Então, os elétrons vão sair de quem perde e vão para quem ganha. Aqui no caso, o zinco é mais propício a perder os elétrons dele e o cobre é o que vai ganhar esses elétrons. E para fechar a pilha, tem esse tubo no meio que tem um sal dentro dele, que é chamada de ponte salina. Ela é que faz o fluxo contrário dos elétrons, para os elétrons não ficarem todos acumulados de um lado só da pilha, tá? A pilha só funciona se tiver circuito fechado. Se você tirar um desses elementos, ou o fio, ou a ponte salina, ou uma das placas metálicas, ou uma das soluções aquosas, a pilha não vai funcionar, tá bom? Aí, numa reação de pilhas, nós temos o seguinte, ó. Tem aqui o elemento zinco
e o elemento cobre. Se você olhar, a gente pode determinar os NOx desses elementos e é bem fácil. O zinco ali vai ser o próprio zero, porque ele não tem carga nenhuma, enquanto que o cobre, a carga dele vai ser o NOx dele, mais 2. Aí, parte a reação em duas, porque a setinha indica que a reação começou. Do outro lado, o zinco agora vai ser mais 2 e o cobre vai ser NOx zero, carga zero, porque ele reagiu após a reação acontecer. O que a gente pode dizer aqui? Ó, o zinco foi de 0 a mais 2. O NOx dele aumentou, então nós podemos dizer que ele sofreu uma oxidação e, nesse caso, ele vai ser o nosso agente redutor. O cobre foi de mais 2 para 0, de um lado para o outro da reação. Então, aqui a gente diz que ele sofreu redução, porque o NOx dele diminuiu e ele é o agente oxidante. Vai ser nesses termos que a gente vai pedir essa informação, ok? Aí, pessoal, nós chegamos aqui na tabelinha de pilhas. Cada uma dessas partes da pilha, a parte que vai sofrer oxidação e a parte que vai sofrer redução, vai ter nomenclaturas próprias. Por exemplo, os polos da pilha, sempre o polo negativo da pilha vai ser o que sofre oxidação e o polo positivo vai ser o da redução. O nome desse polo, o polo negativo se chama ânodo e o polo positivo se chama cátodo. Aí o agente, ora, eu sei que quem oxida é o agente redutor e quem reduz é o agente oxidante. Os agentes sempre são invertidos nos nomes, tá bom? O NOx, eu sei que na oxidação há perda de elétrons, então o NOx aumenta, enquanto que na redução há ganho de elétrons, portanto o NOx diminui. A plaquinha, que placa? Aquela placa metálica que está mergulhada lá dentro da solução. Ó, na oxidação, a plaquinha vai ser corroída, ela vai começar a se desgastar, certo? É o processo semelhante à ferrugem que nós conhecemos, quando uma grade começa a enferrujar, começa a soltar um pozinho, é o processo de corrosão ocorrendo, tá bom? E na plaquinha da redução, vai ocorrer um processo chamado deposição, a plaquinha vai ficando mais gordinha, vai ficando o elemento que está sofrendo redução, ele vai se depositar sobre a placa e ela vai ganhando mais massa, tá? Esse processo é chamado de deposição. Enquanto que na solução, a solução do lado da oxidação, ela vai ficando cada vez mais concentrada, ou seja, vai tendo cada vez mais aquele elemento do sal que a gente colocou. Enquanto que na redução, a solução vai ficando cada vez mais diluída, ok? Aí, pessoal, tem um fluxo de elétron que eu já falei lá atrás para vocês. Sempre os elétrons saem do polo negativo para o polo positivo, ok? Aqui um exercíciozinho para a gente só treinar, que a gente acabou de ver, diz assim. Dado o esquema relativo a uma pilha, sabendo-se que os elétrons fluem do eletrodo de magnésio para o eletrodo de zinco, podemos afirmar que... Tá aqui a pilha, ele me disse que os elétrons vão do magnésio para o zinco. Gente, sempre os elétrons saem do polo negativo para o polo positivo. Então, os elétrons estão fazendo esse caminho do magnésio para o zinco. O magnésio é o polo negativo. Aí, a gente relembra a tabelinha. Vamos ver os itens para achar a resposta. Item A. O eletrodo de magnésio é o polo positivo? Já vimos que não. B, o eletrodo de zinco é o cátodo? Gente, o zinco é o polo positivo. E sim, o polo positivo é o cátodo. Item B, por enquanto, está correto. Vamos ver os outros. Item C, a reação não é espontânea. Gente, reação espontânea é a reação da pilha, certo? E reação não espontânea é a reação da eletrólise, que a gente não está estudando no momento. Então, todas as reações em pilha são espontâneas. Item C está errado. Item D, o eletrodo de zinco sofre corrosão? Não, a corrosão ocorre no polo negativo, ou seja, o magnésio é que vai ser corroído.
E a concentração de Mg mais 2 na solução diminui? Não. Do Mg mais 2 é da oxidação, a solução fica mais concentrada. Então, a concentração dele vai aumentar. Portanto, a resposta vai ser o item B. E assim nós terminamos nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Beijinho e tchau, tchau.